Que os preços das bikes no Brasil são muito altos, isso você já sabe. Mas você sabe onde elas são as mais baratas, onde ela tem os menores preços? Você vai se surpreender com o resultado dessa pesquisa que eu fiz. Então, vem comigo nesse vídeo. Se inscreva no canal Opinião do Dono da Bike se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificações para ser avisado de novos vídeos e fica comigo até o final deste vídeo aqui. Bom, que o preço das bikes são muito altos, isso você já sabe. Para quem? Vou falar aqui especificamente de speed, mas isso vale para as MTBs, para as mountain bikes de alta performance. Quando a gente precisa comprar uma bike aqui, ela é muito cara, e quando a gente precisa manter essa bike, trocar componentes, ela é igualmente cara. O que faz do ciclismo de alta performance um esporte elitista no Brasil, porque infelizmente só quem tem melhores condições financeiras pode comprar e manter uma bike de alto desempenho. Mas vamos entender por que isso acontece, vamos tentar entender as raízes, tentar entender por que esses preços são mais altos, e vamos ver no final qual é o país, dentre os países utilizados na pesquisa, que tem a bike mais barata. E você vai se surpreender com o resultado. Eu me surpreendi quando fiz a pesquisa. Então vamos lá. Bom, primeiro, falar assim, quais países eu utilizei para essa pesquisa? Utilizei os nossos vizinhos Argentina e Chile, utilizei o nosso irmão Portugal, e utilizei a Austrália, que é um país que está do outro lado do planeta, e utilizei alguns países europeus. Primeiro, a Suíça, que tem conhecida como o país mais caro do mundo, e depois utilizei Bélgica, Alemanha e Itália, que são os países com maior tradição, e por fim utilizei os Estados Unidos, que é o país onde o brasileiro tradicionalmente vai para fazer compras. Então é conhecido como local de compras do brasileiro, nada mais adequado que ele conste aqui dessa lista. E aí utilizei aqui em valores obtidos em 2024, com exceção da Argentina, que tem muita inflação, então utilizei já os dados atualizados de 2025. E peguei aqui os dados de salário mínimo. Isso reflete assim, qual é o valor mínimo que o trabalhador daquele país deve ganhar segundo a lei. Coloquei aqui em valores mensais, tá? Em muitos eu tive que converter da hora, porque muitos países utilizam como hora de trabalho. Utilizei também o PIB, que é o Produto Interno Bruto, é quanto o país produz de riqueza. Esse é o mesmo valor utilizado para a chamada paridade do poder de compra. Então é basicamente calculando assim, pega toda a riqueza do país e divide pelo número de habitantes. Sim, grosso modo é isso. Utilizei também o chamado índice Big Mac. Não sei se você já ouviu falar, mas o índice Big Mac foi um índice criado por economistas para calcular a inflação de um país, assim, de um ano para o outro, e determinar em um determinado produto. E o produto que eles escolheram foi o Big Mac, por ser um produto que é vendido praticamente em qualquer país do mundo, com os mesmos ingredientes, o mesmo nível de qualidade, o mesmo sabor, a mesma apresentação. Então, assim, é o mesmo produto, né? Pode ter alguma variação de um país para o outro, mas é basicamente o mesmo produto. E aí, utilizei esse produto para a gente comparar, então, e a gente ver o preço de uma bicicleta. Eu selecionei uma Speed. Peguei a Specialized S-Works Tarmac SL8 com o grupo Shimano Dura-Ace Di2 de 12 velocidades. É a bike mais cara de estrada no site da Specialized. E escolhi essa justamente porque, assim como o Big Mac, a gente acha Specialized à venda com representação em todos os países aqui pesquisados. Então achei que seria o melhor parâmetro para utilizar. Tá? Mas acredito que isso vai valer para a maior parte das bicicletas. Eventualmente aquela bicicleta que seja fabricada em um desses países aqui tem um preço menor nesse país especificamente. Por exemplo, a Pinarello na Itália seja mais barata, ou aí a gente vai ter Caloi, Cannondale, que são fabricadas ou montadas aqui no Brasil, vão ter um preço inferior aos outros países eventualmente. Mas é uma exceção, então eu peguei aqui a Specialized, lembrando que a Specialized é uma marca americana, então é um produto americano, porém fabricado em outros países, fabricado, se não me engano, o quadro é fabricado em Taiwan, enquanto os componentes, no caso aqui Shimano, são fabricados provavelmente no Japão ou em algum outro país onde a Shimano tem indústria. Então vamos lá, nós temos então aqui esse panorama e vamos começar primeiro, vamos entender ali qual o salário mínimo primeiro nesses países. Colocando aqui na ordem crescente, nós temos a Argentina como o menor salário mínimo, e como eu disse, foi o índice que eu corrigi para 2025, enquanto todos os outros é dezembro de 2024. Eu converti tudo em dólares americanos em janeiro de 2025, então é o dólar que nós temos aqui sendo utilizado como parâmetro para conversão. Temos a Argentina com o menor salário mínimo do mundo entre os países pesquisados, 262 dólares e 35, passando aí depois o Brasil, Chile, Portugal, Estados Unidos, Itália, Alemanha, Bélgica, Austrália e Suíça nessa ordem, como você está vendo aí na tela. Não vou perder tempo falando cada um, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Já é a segunda vez que eu estou gravando e o primeiro ficou muito longo. Então, nós temos, veja aí que nós temos nessa ordem
de salário mínimo, uma diferença muito grande. Enquanto na Argentina, no Brasil, nós ficamos aí 262 e 325 dólares, respectivamente, nós temos na Suíça realmente algo muito fora da curva. Não é à toa que a Suíça é o país mais caro do mundo, porque realmente lá todo mundo na média ganha muito mais, 7.658 dólares convertendo do franco suíço, né? Mas nós temos ali na média os Estados Unidos com 1.200 dólares e ali a Austrália, e dá mais, tá? Na prática dá mais nos Estados Unidos, eu coloquei um mínimo, mas assim, o mínimo na prática é perto de cerca de 2.000 dólares, então nós temos 2.000 dólares como uma média ali do salário mínimo naquele país. O que não significa que as pessoas realmente ganham isso. O salário mínimo ele é um parâmetro que a lei prevê como o menor salário que um trabalhador pode ganhar, mas ele não reflete necessariamente a média de salários do país. Por exemplo, no Brasil, o salário mínimo é em torno de R$ 1.500, mas o salário médio no Brasil passa de R$ 2.000. Então, ele é só uma referência aqui do país. Mas aí a gente pode utilizar como o índice aqui o PIB, né, a paridade do poder de compra, como um índice mais confiável para a gente ranquear esses países. Por quê? É quanto realmente as pessoas, os trabalhadores desses países ganham por mês, a gente dividindo aí pelo número de habitantes. Então a gente tem aqui esse índice. No Brasil, dá 20 mil dólares em média. Aí seguido da Argentina, do Chile, Portugal, Itália, a gente vê Itália aí no meio da lista, né, Portugal e Itália ali em torno de 50 mil dólares, aí Austrália, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos e Suíça. O que esse número significa? Significa que na média, por exemplo, Estados Unidos, os americanos e os suíços têm um maior poder de compra. Eles têm mais dinheiro para comprar tudo. Enquanto brasileiros, argentinos e chilenos têm menos dinheiro, e aí aqueles outros países ficam ali no meio. Então, nós temos aqui, então, Brasil, Argentina e Chile como os países menos endinheirados, mais pobres, e Suíça e Estados Unidos como os países mais ricos, com mais endinheirado, com o povo mais endinheirado, tá? Aí, então, nós temos aqui. Agora vamos ver quanto custa viver nesse país. Bom, assim, não adianta ter mais dólares, aqui convertendo, né? Não adianta ter mais dólares se tudo no país é caro e esses dólares compram menos coisas. É muito importante, então por isso eu utilizei o índice Big Mac. Quanto custa comer um Mac? Imagina depois daquele treino, tá com fome, sente aquele cheirinho de McDonald's. Eu já fiz isso algumas vezes, tem um McDonald's perto de uma prova, por exemplo. Adoro comer um McDonald's depois, sinto renovado, aquela carga de carboidrato, de gordura, de açúcar, de tudo. Tem um efeito moral regenerativo, embora se não seja saudável. Então vamos utilizar aqui o Big Mac. Quanto custa comprar um Big Mac nesses países? E aí a gente vê que o Brasil, apesar de ser o país com o menor PIB, é também o país que tem o menor custo para se comprar um Big Mac. O lanche lá, sanduíche, batata e refrigerante, 4 dólares e 23 centavos. O Chile também, 4 dólares e 54. Consideraria que eles têm aqui o mesmo preço, porque essa variação aí deve a inúmeros fatores. Às vezes até uma oscilação da moeda na hora de converter. Já a Suíça tem o Big Mac mais caro, 8 dólares e 7, ou seja, o dobro do Brasil praticamente. Então significa dizer que, embora a Suíça tenha aí um PIB mais de quase 5 vezes maior que o do Brasil, ela tem um Big Mac 2 vezes mais caro. Então, quando a gente converter, em tese o poder de compra deles, em vez de ser 5 vezes, vai ser 3 vezes maior que o nosso. Se a gente considerar que tudo vai ser assim igualmente mais caro lá na Suíça, embora não necessariamente seja, tá? Então a gente vê aí nos Estados Unidos 5,69, comparação com o Brasil 4,23. Então realmente a gente vê que o americano aqui com a paridade de poder de compra aí de 85 mil dólares tem o Big Mac com um preço só aí uns 20% mais alto que o do Brasil, um pouco mais, 25% mais alto que o do Brasil. Então, realmente, no fim das contas, o americano tem um poder de compra maior que o suíço, usando estritamente esse índice aqui, tá? Não estou tentando ser um teórico econômico, porque nem economista eu sou, embora seja muito interessado pelo assunto. Agora vamos ao que interessa, finalmente, depois de 10 minutos de vídeo, vamos ao que interessa aqui. E o preço da S-Works SL8, da Tarmac, top de linha da Specialized, de Speed. Vamos colocar aqui na ordem decrescente. Vamos ver aqui qual é a mais cara. E nós temos aqui como resposta o Brasil. Pois é. Apesar de tudo isso, o Brasil vende a bike mais cara. Você não deve estar muito surpreso com isso, não, né? Acho que você já tinha essa sensação de que, puxa, aqui é muito caro, com uma bicicleta que é cara, basta você fazer uma pesquisa num site estrangeiro para você ter essa sensação, mas aqui você tem os números. Então o Brasil vende essa bike top de linha Speed da Specialized por 19.481 dólares e 10 centavos. É muito caro.
É muito caro. Isso aqui, convertendo, a gente calculando pelo salário mínimo, o brasileiro tem que gastar quase 60 salários mínimos para comprar essa bicicleta. Mas aí você vai me dizer, poxa, Caio, mas quem ganha o salário mínimo não vai comprar uma Tarmac SL8 top de linha e tal. Ele vai comprar aí uma Caloi Strada. Ok, com certeza. Nem eu, que não ganho um salário mínimo, tenho uma bike top de linha. É claro, não é isso que eu estou tentando dizer. O que eu quero dizer é, por que num país tão pobre a bike custa tão caro? Uma coisa é ela ser igualmente cara em todos os países, mas ela ser mais ou menos acessível para um determinado nacional de um país do que para o outro. Mas aqui não é a realidade que nós temos. E veja aqui junto comigo na tela. Quando a gente atravessa a fronteira aqui para os nossos hermanos argentinos, na Argentina a mesma bicicleta custa $16.880. Pois é. E isso é o preço para entregar lá na Argentina, tá? Não é o preço que para importar de outro país, para comprar na Argentina, não. Esse é o preço que a Specialized da Argentina vende a bike lá pelo site para um argentino que mora lá em Buenos Aires, tal, vai lá, compra, entrega na casa dele, ele paga $16.880. Aí vamos lá. O suíço paga $15.800. O belga, o italiano, o alemão e o americano pagam em torno de $14.000. Tá? Eles pagam $14.000. Aí quando a gente pega, vamos pegar aqui a discrepância aqui do salário mínimo suíço, o suíço paga 2 salários mínimos na bicicleta, apesar de ela não ser tão mais barata quanto o do italiano, por exemplo, enquanto o italiano vai pagar 8 salários mínimos. Tá? Então a gente vê que assim, ó, isso é o poder de compra. Essa é a diferença do poder de compra. Não é a questão do preço interno da bike. Esse é quanto ela custa pro nacional daquele país, pro trabalhador daquele país. Aí a gente tem depois aqui, depois dos Estados Unidos, a gente tem Portugal com $13.000, a gente tem a Austrália com $12.800 e a gente tem finalmente o Chile. Então, o chileno, se ele quiser lá, o morador de Santiago, quiser comprar uma bike para subir as cordilheiras, para descer a ruta 60 lá, para descer os caracoles com a speed dele, com a S-Works SL8, top de linha e tal, ele vai pagar $12.375 americanos nessa bike. Pois é uma diferença brutal de preço. Ele vai pagar 40% mais ou menos que o brasileiro na mesma bicicleta, que também não é fabricada no Chile. Ele vai pagar 25 salários mínimos, enquanto o brasileiro vai pagar 60 salários mínimos. Então ele paga 40% menos na bike, mas paga menos que a metade de salários mínimos do país dele, embora o país dele tenha um poder de compra muito parecido com o do brasileiro. Ou seja, para o brasileiro comprar a bike é muito mais custoso na média do que para o chileno. É muito mais. E aí, por que é assim aqui no Brasil? Bom, a primeira resposta é, vou comparar com o Chile, tá? Vamos pegar aqui o maior e o menor, o Brasil e o Chile, 2 países vizinhos em desenvolvimento. O principal fator chama-se carga tributária, é o principal fator. O que acontece? O Chile não é um país industrial. O Chile é um país da mineração, basicamente. Então é um país que vive da mineração. Você já viajou pelas estradas do Chile, você sabe que o Chile, a coisa mais engraçada, assim, eu já viajei de moto pelo Chile inteiro e, cara, você vê o tempo todo caminhonetes vermelhas, sim, vermelhas, andando pelas estradas de terra que margeiam as rodovias do Chile. Porque eles estão ali trabalhando na mineração. Você lembra aquele caso famoso dos chilenos que ficaram presos na mina? Pois se eu não me engano, foi em Copiapó, lá no Chile, eu passei por essa cidade. Então, assim, é o país da mineração, não é o país da indústria. Então, o Chile tem uma política seguinte, que ele não tem indústria, ele importa tudo. E por ele importar tudo, ele não cria barreiras comerciais para a entrada desses produtos. Então, ele não cobra imposto caro para esses produtos entrarem. Então, eu lembro que a moto que eu usei na minha viagem, na moto que eu tinha na época, ela custava muito mais barato no Chile, e os chilenos se assustaram com o preço quando nós convertemos em dólar na hora de conversar lá no Chile sobre o preço da minha moto. Que a minha moto era uma BMW, para vocês terem uma noção, uma BMW fabricada na Alemanha. E eles também usavam BMW fabricada na Alemanha e lá era muito mais barato. Então, esse raciocínio se aplica também à bicicleta. Como eles não têm a cultura de proteger a indústria nacional, fabricar nacional, eles não cobram caro na importação, então ela chega lá muito mais barata. E aí vem a pergunta, tá, aqui no Brasil o objetivo é proteger a indústria nacional. Que indústria nacional, quando a gente está falando de bicicleta? A Caloi? O que a Caloi produz, pessoal? Quadro? Garfo? Guidão? Porque o resto não é nacional. Ela usa grupo Shimano. A Cannondale
que é do Grupo Caloi, acho que 50% do Grupo Caloi, ou vice-versa, né? A Caloi, 50% da Caloi foi vendida para o Grupo Cannondale, que é americano. Os lucros da Cannondale vão para onde? Para sua matriz, em grande parte, assim como de tudo que a gente tem aqui. Então vai para a matriz. Então o que a gente tem? Pega aí a Cannondale Super Six, já gravei vídeo sobre ela aqui no canal. O que tem de nacional na Cannondale Super Six? O quadro é fabricado em Taiwan. O guidão é aquele Cannondale One fabricado fora. Ou então aquele da Knot, da Cannondale, também fabricado fora. As rodas são fabricadas no exterior. O grupo Shimano, eu nunca vi uma Cannondale com SRAM. Grupo Shimano, fabricado no Japão, com cassete Shimano, corrente Shimano. Selim Prólogo, não é nacional. Talvez ali a fita de guidão seja nacional? Acho que nem ela. Então assim, a gente não tem nada nas bikes que seja nacional, tudo vem de fora, mas elas são o quê? Montadas aqui, aquele regime, salvo engano, se estiver errado aí me corrijam, é CKD, que é um regime de que a bike vem desmontada, tem que ter um número mínimo de peças, eu não sei quais eles conseguem utilizar para somar o percentual mínimo para ser considerado produto nacionalizado e ser beneficiado pela importação. Mas vejam assim, não há uma indústria de cassete para ser protegida, não há uma indústria de câmbio. Me fala aí um câmbio nacional, eu não conheço. Se tem, deve ser tão desconhecido, tão pouco usado, certamente por causa da sua qualidade, porque as pessoas compram o pior, o melhor, apesar de pagar muito mais caro, que no Brasil praticamente unânime, inclusive a Caloi, que é uma marca nacional com a qual a gente cresceu, todo mundo teve uma Caloi na infância, provavelmente, quem está assistindo esse vídeo aqui. Então vejam, nós não temos aqui uma indústria a proteger, no entanto, nós temos uma carga tributária gigantesca, e isso me parece muito injusto. Muito injusto que o brasileiro tem que pagar tão caro. E aí o que acontece? O Brasil vai ser eternamente o país do futebol, daquela bola baratinha, daquela bola chutada num campo de terra em qualquer lugar aí do país. Então é isso, se gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, comenta aí o que você achou desse vídeo, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.